está no ar, em movimento, junto com você. Nossas equipes estão prontas pelo trânsito para te mostrar a movimentação na região metropolitana. Chegando aí no Cais de Santa Rita, a movimentação do trânsito bem engarrafado por aí, né? Trânsito bem intenso aí na área central do Recife. A gente circula também por Jaboatão dos Guararapes. Quero te mostrar imagens também da nossa equipe que está por lá na Avenida Ayrton Senna. Olha, o tempo está mais firme, hein? A temperatura máxima pode chegar a 31 graus. De acordo com a APAC, o tempo segue nublado, sem previsão de chuva. Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo, obrigada pela companhia. No União de hoje você vai entender como financiar imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. O programa foi ampliado este ano e famílias com renda de até R$13 mil podem financiar um imóvel próprio, com juros mais baixos. Um mês depois do desabamento em Pau Amarelo Paulista, moradores reclamam que a cratera continua aberta e a situação piorou com as chuvas. E você vai ver que os moradores ainda vivem os transtornos provocados pela chuva da semana passada. Quando a água desce, outro problema surge. O descarte irregular de sofás, resto de móveis, tudo fica espalhado pelas ruas e calçadas. Você vai entender por que esse tipo de descarte é crime ambiental, quem pode ser responsabilizado e como funciona o serviço de recolhimento. No Recife, frequentadores do Parque 13 de Maio cobram a instalação de uma academia de musculação. É que o treino acontece hoje desse jeito aí, no improviso, sem equipamentos. A gente aproveita para mostrar como está a estrutura do parque e ouve quem utiliza o espaço todos os dias. E tem muito mais para você, seguimos juntos até 13h. Agora são 11h49. O sonho da casa própria continua aí, no topo da lista de desejos de muita gente. Para milhares de famílias, ter um imóvel é a chance de sair do aluguel. Mas essa conquista exige planejamento, organização e atenção às contas. Uma das alternativas de financiamento é o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que este ano ampliou o limite de renda familiar e passou a beneficiar ainda mais pessoas. Faz 8 anos que Clara mora numa casa alugada com a mãe, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. E este ano decidiu que iria comprar um apartamento. Recebeu apoio e incentivo. Tem algumas amizades que financiaram já um apartamento. E aí surge aquela vontade, né? Quando as amizades vão falando, comprei um apartamento, e influencia um pouco a mais, além dessa situação da gente morar de aluguel. O apartamento que comprou está sendo construído. Quando estiver morando, o valor da parcela será R$400 a menos do que ela atualmente paga de aluguel. Hoje eu pago um valor bem mais alto que quando eu estiver dentro do apartamento eu vou estar pagando um valor menor de um imóvel que é meu, né? Que eu posso fazer tudo que eu quiser lá. O imóvel é um financiamento da Caixa Econômica, pelo Minha Casa Minha Vida. Este ano, o programa aumentou o limite máximo da renda familiar. Se a soma de todos os valores recebidos por aqueles que moram na mesma casa for até R$13 mil, é possível financiar um imóvel de até R$600 mil. Dá para dividir em até 420 parcelas, o equivalente a 35 anos. Marcelo Maia é superintendente da Caixa Econômica. Explicou o percentual da renda que é possível usar para o pagamento e quais tipos de imóveis dá para adquirir. O programa ele traz uma análise de renda baseada na renda da família. Então, qualquer grupo familiar ele pode compor a renda para adquirir um imóvel dentro da Minha Casa Minha Vida. Então, pode ser um casal, pode ser uma mãe e um filho, pode ser irmãos que residem no mesmo endereço. Eles vão ter ali uma análise baseada na renda bruta familiar, tá? E que essa renda ela precisa ir até R$13 mil, que é o limite do programa. Desta renda bruta, eles podem comprometer com uma parcela até 30%. Tá? É o limite que o programa e que o sistema financeiro da habitação traz como referência. O cliente ele pode optar por qualquer imóvel, seja um imóvel novo, seja um imóvel usado, incluindo imóveis na planta, se a construção for credenciada junto à Caixa, né? Então, são várias opções. É importante sempre destacar que
que o programa ele traz um benefício para o cliente, né? É a família que tem o benefício do Minha Casa Minha Vida. Então, ela está livre para escolher o imóvel, desde que ele se enquadre ali naquelas condições de valor do programa e que dentro de um processo normal de vistoria da Caixa, ele seja aprovado para o financiamento. A Caixa financia até 80% do valor do imóvel. Usando como exemplo um apartamento de R$300 mil, serão financiados 240. Os outros 20% é preciso dar como entrada. Pode usar o saldo do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E tem algumas facilidades. O programa ele tem taxas que vão de 4%, né, para as famílias de menor renda, até 10% no caso da classe média. Tá? E o financiamento ele vai até 420 meses, podendo ser liquidado a qualquer tempo, sempre que houver aí a intenção do cliente fazer essa liquidação antecipada. Quem já tem casa ou apartamento próprio não pode ser mais contemplado. O financiamento é apenas para o primeiro imóvel. E só é possível usar até 30% da renda familiar para o pagamento das parcelas. Pelo site caixa.gov.br é possível fazer uma simulação. Assim que entrar na página, desliza até a parte inferior da tela. Clica em Habitação. Vai aparecer o nome Crédito Imobiliário Caixa. Aí você seleciona, faça uma simulação e segue o passo a passo. Costumamos usar aqui uma simulação na calculadora do poder de compra, então vamos clicar aqui, e a opção mais usada é pela renda, que é onde o cliente diz, baseado no que ele ganha de renda familiar, qual o valor que ele pode financiar. Ano passado, em Pernambuco, foram 24.500 financiamentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Um corretor de imóveis é um profissional importante nesse processo. É preciso informar o local e as características da casa ou apartamento que se quer financiar. Vai informar o que realmente ele precisa, qual é o bairro que ele tem interesse, se é uma casa, se é um apartamento, o que é realmente o que ele está precisando. Dentro desse filtro, o corretor vai procurar e buscar as informações necessárias para dar segurança a ele. Se aquele imóvel está livre, desimpedido, desembaraçado, o corretor pode fazer a simulação nos sites, fazer tudo dentro da perspectiva que ele realmente se encontra. É importante, sim, procurar o corretor para ele fazer toda essa filtragem. E um alerta, fique atento se é um corretor credenciado ao Conselho. Você entra no site do Conselho, Conselho Regional dos Corretores de Imóvel, você entra lá e você vai pelo nome da pessoa que ele está lhe falando. Meu nome, Felipe Breda Pessoa de Melo. Você vai lá procurar saber, eu sou corretor de imóveis. Qualquer outro corretor que ele se apresentar, você pode ir para ter certeza que está falando com você um corretor de imóveis, porque hoje a gente tem que ter segurança em tudo, né? Ana Clara, que apareceu no início da reportagem, está na maior ansiedade para fazer a mudança. Não vejo a hora de estar pronto lá, aproveitando tudo. E para quem ainda está na busca do imóvel ideal, tem um feirão imobiliário acontecendo no Shopping Recife até o fim do mês. Quem traz os detalhes é Ivan Duarte. Está rolando no Shopping Recife, lá na Praça de Eventos, até o dia 31, um feirão imobiliário. É uma possibilidade aí que você tem, caso queira adquirir um imóvel próprio, ou para investir, ou para morar, enfim. Essa é uma possibilidade. Eu estou com Paula Carolina, ela é diretora de negócios imobiliários. Paula, quais são as opções que vocês estão disponibilizando lá para as pessoas? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ivan. Nós temos várias opções de empreendimentos, tá? Tanto da cidade ao litoral, na Zona Norte, na Zona Sul, em toda a região metropolitana, se a gente for para o segmento econômico. Nós temos Paulista, Camaragibe, Candeias, enfim, tem várias possibilidades que o cliente pode sair de lá e realmente sair do aluguel, ele sai com o empreendimento. É isso. Quais são as possibilidades de financiamento? Eu soube que o Minha Casa Minha Vida entra nessas opções. Como é que funciona? Entra. Depende muito do enquadramento do cliente, da renda familiar e do apartamento que ele quer adquirir. Então, se o cliente ele chegar no salão imobiliário, ele consegue ter toda a simulação de renda dele, ele consegue ver os produtos, fazer um comparativo, entender os enquadramentos melhor, ele leva o básico, né, a documentação básica, RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda, e ele consegue sair de lá com uma simulação. Se ele se enquadrar no Mora Bem, no programa Mora Bem, ele consegue adquirir apartamento e dependendo do enquadramento aí da faixa dele, se é faixa 1 até 3,2 de renda familiar, ele consegue também enquadrar no benefício do Mora Bem, juntando tudo vai até R$75 mil de desconto que ele pode adquirir.
Morar Bem, que é um programa, só para explicar para as pessoas, que é um programa de habitação aqui do governo do estado de Pernambuco, que oferece um subsídio para quem vai adquirir o imóvel. E agora o Minha Casa Minha Vida, que teve uma mudança recente, abrange também quem ganha até R$13 mil, podendo comprar um imóvel que custa até R$600 mil, não é? Isso. O faixa 4, que tem renda até R$13 mil, ele abrange basicamente a classe média, né? A gente teve essa ampliação das faixas de renda, que começa a trazer um acesso à moradia um pouco mais fácil, né? Taxas de juros bem reduzidas. Então, são descontos que podem ir até R$75 mil, fora a redução de taxa de financiamento, que eu acho que é extremamente importante. A pessoa, quando vai comprar um lugar para morar, ela fica muito naquele anseio de ver o imóvel, né? Sim. O que vocês prepararam lá em termos de dinâmica para a pessoa visualizar ali o apartamento que ela pode estar na hora de comprar, pode estar prestes a comprar? Todos os stands, eles são bem ilustrativos, né? A gente tem material, folder, book, e aí tem imagens do empreendimento, porque a gente tem empreendimentos tanto prontos, quanto em construção, na planta, numa fase mais próxima à entrega, e lá ela consegue visualizar isso com algumas ferramentas de venda. Chegando lá, a única certeza que eu tenho é que o cliente, ele não vai sair de lá sem realizar o sonho da casa própria, ele sai do aluguel. Dá para usar o FGTS para comprar o imóvel e tem uma entrada mínima? Qual é a entrada mínima que vocês têm lá? Dá para usar o FGTS, a entrada mínima que eu tenho, pelo que eu lembro, é R$500. Então o cliente paga R$500 e ele já entra no imóvel. Já entra não, ele já tem o acesso ao primeiro imóvel. Quase que já entra, né? Já fica sendo dele. Pessoal, é isso então. Anota aí na agenda, se tiver no seu planejamento então de comprar um imóvel, né? Até dia 31 de maio, praça de eventos do Shopping Recife, essa possibilidade aí, esse feirão para você conhecer alguns imóveis, fazer também ali o seu relacionamento e quem sabe sair do aluguel ou comprar para investir, se for o seu desejo. Voltamos ao estúdio. E também tem oportunidade para conhecer alguns imóveis e sair do aluguel na Feira de Imóveis Jaboatão dos Guararapes, que começa na próxima quinta-feira. A feira acontece das 10 da manhã até as 8 da noite no estacionamento externo do Shopping Guararapes e vai reunir mais de 2.000 ofertas de imóveis. A feira vai contar com a participação das principais construtoras e imobiliárias do estado e vai até o domingo, dia 24 de maio. E você sabe, né, que a sua participação é fundamental por aqui. Por isso, o QR Code está na tela do nosso canal Globo. Ontem nós mostramos aqui a mensagem do Kleber. Ele falou o seguinte, ele falou sobre o engarrafamento na Avenida Ayrton Senna em Piedade. Mandou até vídeo que a gente mostrou por aqui também. Aí entrou na rota de Ezequiel Quirino. Ele está comprovando aí o que Kleber falou ontem com a nossa equipe, mandando a mensagem pelo canal Globo. Ele está tentando, na verdade, circular pela Avenida Ayrton Senna da Silva, né? Você está vendo que o trânsito está bem lento. Ezequiel está tentando aí seguir aí pelo trânsito em Jaboatão dos Guararapes. Essa que é uma das mais importantes vias do bairro de Piedade. Quem passa por aí está sentindo Praia de Piedade, Candeias, caminho de quem vai trabalhar, segue aí para os compromissos na hora do almoço. É uma área residencial, de muitos prédios e também de um comércio local forte. E a gente está vendo essa lentidão no trânsito. Ezequiel Quirino em movimento junto com você. Agora meio-dia em ponto para você que está resolvendo aí as pendências da hora do almoço. Está buscando o filho na escola, está largando do trabalho, vai seguir aí para almoçar com os colegas de trabalho. Muito obrigada pela companhia aqui no NE1. E olha, a gente segue pelo trânsito agora com outras imagens. Vamos mostrar as imagens de Elvis Lopes para você, que também mostra a movimentação ao vivo de um outro ponto. Ele está pelo Cais de Santa Rita, aqui no Recife, está circulando por aí, bem pertinho aí da feira, do terminal. Está aí no bairro de São José, mostrando a movimentação do trânsito para você, o trânsito que fica mais lento aí no entorno, né? É bem complicado neste horário, vai passando do meio-dia, as pessoas precisam aí resolver os seus compromissos. Nós já mostramos, inclusive, esse trânsito bem engarrafado em outros momentos aqui no NE1. Quero te mostrar o mapa também, para você ver aí no detalhe se o teu caminho é a área central do Recife. Agora a gente está atualizando aqui para você, mostrando esse trecho aí, todo em laranja, tá? Exatamente o ponto, pertinho do Mercado de São José, ali o hotel, o Cais de Santa Rita,
todo esse entorno com um trânsito bem mais complicado. Estou colocando aqui a informação, 4 minutos mais demorado do que o normal, mas pelo menos neste trecho que Elvis conseguiu passar agora, ele está conseguindo seguir aí pelo trânsito sem tanta dificuldade. A gente vai trazendo outras informações ao longo dessa edição, mas bora continuar com o trânsito agora em outras regiões. Bora para a Zona Sul do Recife, lá para Antônio de Góes, a gente tem essa imagem do alto, né, mais ampliada aí para você ver como está a movimentação do trânsito ao vivo. Agora a gente segue para a Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões, e a movimentação de quem está sentido BR-232, quem está vindo sentido Agamenon Magalhães no lado esquerdo do seu vídeo. Semáforo fechando, alguns ciclistas aí tentando atravessar o pedestre ali que se arriscou no lado esquerdo, atravessando fora da faixa. Tem que ter muita atenção, né? A sinalização de trânsito para que possamos proteger uns aos outros, né? Durante o trânsito, com gentileza também. A gente agora vê a movimentação na Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Bora para a Zona Norte. Aí nos aflitos, a câmera deu uma piscadinha, voltou a imagem para a gente poder visualizar essa longa fila de carros por aí. Eu estava falando, né, de você pegar o filho na escola, agora que a gente passou do meio-dia, essa é uma região com muitas escolas aí na Zona Norte do Recife e a gente vê esse trânsito lento aí na região. Olha, hoje o calendário do NE1 é em Camaragibe. Foi um pedido da Ana Paula que chegou pelo Canal Globo. Olha só o que ela escreveu pra gente. A Ana Paula disse, um descaso que acontece na minha rua e as autoridades competentes não fazem nada, há buracos, o esgoto corre aberto. As crianças vivem doentes, além dos cadeirantes que sofrem, porque o transporte por aplicativo não vem. É a Rua Olivença, em Camaragibe. Ana Paula, muito obrigada pela sua participação. Ela também mandou um vídeo pra gente, tá? As imagens são da última sexta-feira, dia 15 de maio, mostram um carro da Polícia Militar que caiu em uma vala da Rua Olivença e atolou aí no local. Os 4 policiais que estavam na viatura tiveram que empurrar o veículo para que o guincho conseguisse retirar o carro do buraco. Depois ainda tiveram que empurrar o guincho, que também atolou num outro buraco. Os moradores dizem que essa é uma situação comum na Rua Olivença. É complicada demais a situação, viu, Ana Paula? Camila Torres está com os moradores da Rua Olivença, em Camaragibe. É a primeira vez do calendário por aí, né, Camila? E a gente sempre comenta por aqui como a falta de infraestrutura acaba afetando serviços importantes para a comunidade, né? É o carro por aplicativo que não chega, às vezes a coleta de lixo que é afetada, ou outras situações que acabam acontecendo, até para a segurança mesmo, né? Olha só o que aconteceu com a viatura da polícia. Boa tarde para você, Camila. Oi, Maristela. Boa tarde para você também, para quem está com a gente aqui no NE1. Uma rua calçada, gente, que permite o ir e vir livremente, ela tem um símbolo e tem um significado muito grande para toda a comunidade. Por isso que não... É claro que é, sim, a facilidade de ir e vir, mas é ter a garantia desses serviços que você citou. E também serviços de saúde, por exemplo, quando as ambulâncias precisam vir aqui ou quando algum morador precisa buscar um serviço de saúde. Foi bem ali, ó, depois da moto, que o carro da polícia atolou na semana passada. Ana Paula, a moradora que mandou o vídeo pra gente, chega comigo, Ana Paula, e aí ela estava me explicando, ó, que aqui até tem tubulação para poder fazer o caminho da água. E essa tubulação aqui foi colocada quando, Ana Paula? Faz mais ou menos 1 ano. Por quem? Os vizinhos se reuniram, fizeram uma cotinha para ajudar, para ajeitar a rua. Então vocês fizeram aquilo que há 40 anos, que é o tempo que você me falou que mora aqui no bairro, não tinha sido feito? Não. E como a gente tem veículo, aí tinha um buraco mesmo na frente, aí eu tive que pegar, se reunir, bater porta a porta, bora ajudar, todo mundo se reuniu e colocou isso aqui. E ó, ela estava me falando que aqui nesse monte de mato quase não dá para ver, pessoal, mas ela me disse que tem mais manilha aí. E essas outras, hein, Ana Paula? O vereador atual daqui, ele em contato mandou essas manilhas, ficaram lá em cima e a gente se reuniu para descer para cá para baixo. Mas a gente vai colocar, a gente vai ajeitar, vou chamar o secretário, vou chamar a Vinha, mas a gente não tinha resposta. Gente, essa é uma parte baixa, tá? Do bairro São João, São Paulo. Ladeira para todos os lados, escadaria.
É difícil chegar aqui, a gente teve dificuldade de chegar aqui, inclusive o guincho para poder puxar o carro da polícia também teve dificuldade de puxar o carro da polícia e depois de sair daqui. Tem um canal que passa bem aqui do lado, ali ó, naquela passagenzinha, vou pedir para Joab Marques dar a imagem para vocês, ó, é uma passagem com madeira ali que eles têm para o outro lado, porque carro de Uber, ambulância não chega aqui até onde eles estão. Deixa eu chegar aqui para esse lado, onde tem mais moradora. Vem cá, senhora, que tem a tua avó que tem 106 anos, não é isso? Como é que é o teu nome? É Silvânia. Ô, Silvânia, a senhora me disse que há um tempo, recente até... Um mês atrás. Um mês, pronto. Um mês atrás, a sua avó precisou de atendimento. Como é que foi? Meu esposo e meu filho botaram numa cadeira para poder subir essa ladeira, porque nem carro descia nem subia. Época de chuva fica ainda pior. Pior, né? Tem que ser na cadeira. Inclusive, tem que dizer isso para vocês, assim, tá numa condição um pouquinho melhor, porque nesses últimos dias a gente viu sol, né? Mas nessa época de chuva, e a gente está na temporada de chuva, né? Isso daqui fica num desespero danado, né? Quem mais quer falar aqui comigo? Vem cá, senhora, como é teu nome? Socorro. Dona Socorro, a senhora mora aqui há quanto tempo? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Como é que a senhora queria ver aqui a rua de vocês? Calçada, feito alguma coisa, né? Porque a gente precisa, e a gente também somos ser humano, precisa da rua calçada. É muito difícil aqui, meu filho às vezes vem com minhas compras por aqui, é difícil também para ele subir ali aquela ladeira, tudo cheio de buraco. Vocês fazem feira, então tem que ficar lá do outro lado e trazer as sacolas também, assim na mão. Às vezes ele deixa ali e meu filho vai pegar lá. Passando ali naquela pingalinha. Sim, de noite, no escuro. Clareia com o celular, mas a gente precisa muito aqui, tem muito idoso, tem uma senhora ali que tem corostomia, também precisa, os Uber não chegam, é difícil aqui, viu? Imagino, no dia a dia, tá, pessoal? Por isso que uma rua calçada é o acesso para os moradores, mas é acesso para os serviços. A equipe da prefeitura já está aqui. Maristela, só chamar que a gente volta para saber quais providências e quando essas providências vão ser tomadas. Perfeito, Camila. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações. A gente continua mostrando essa cobrança por direitos desses moradores, né, Camila? E ontem você acompanhou aqui no NE1 a coletiva da Polícia Civil de Pernambuco sobre a conclusão das investigações sobre um possível atentado contra a secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho. O caso foi em março deste ano, na PE 28, no sentido do litoral do município do Grande Recife. A secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, teve o carro alvejado por um motociclista que fugiu após atirar. A Aline Melo e o motorista não ficaram feridos. A gestora pública afirmou que não era um mero caso e que o atentado estaria ligado à violência de gênero. Um dos tiros atingiu a janela traseira do carro, do lado onde estava a secretária, e na altura da cabeça. A Polícia Civil, durante a coletiva, informou que a secretária e o motorista teriam forjado o atentado. A polícia desconfiou da veracidade do crime após analisar essas imagens aí que você está vendo, de câmeras de segurança do trajeto por onde o carro passou. Além disso, a moto que aparece nas imagens pertence ao pai do motorista, Everton Eduardo. Ainda de acordo com a polícia, a secretária e o motorista, Everton, foram indiciados por fraude processual, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. A polícia não informou qual seria a motivação. Ontem à tarde, a defesa da secretária executiva da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, afirmou que a Polícia Civil cometeu um grande equívoco de compreensão ao indicar a servidora pública por forjar o atentado a tiros que teria sofrido em março deste ano. Essas e outras informações estão no G1 Pernambuco e você pode conferir apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. O advogado Anderson Flecha, que representa a secretária, disse que a Polícia Civil não apresentou nenhum laudo pericial comprovando a suposta fraude.
A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou que tomou conhecimento ontem das informações divulgadas sobre o caso envolvendo a secretária da Mulher do município. E informou que, enquanto as investigações seguem em andamento, determinou o afastamento da secretária e do motorista citados no caso. Disse também que vai acompanhar os desdobramentos das investigações. A nota da Prefeitura traz ainda a informação de que, caso haja a confirmação de conduta irregular, vai adotar as medidas administrativas cabíveis. Ontem nós divulgamos que a secretária Aline Mello estaria em Brasília com o prefeito do município, mas essa informação está errada e nós pedimos desculpas por isso. A gente fala agora sobre um assunto que tem deixado muitas dúvidas. Quando alguém morre, o que acontece com as publicações e fotos nas redes sociais, hein? Quem administra isso? Bora conversar, então, com Natália Dielu, que está com um especialista em direito da tecnologia e da informação. Quais são as orientações, hein, Natália? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Hoje, algumas plataformas já oferecem algumas possibilidades para a pessoa já avisar de repente em vida, de que vai deixar esse perfil sob a responsabilidade de alguém. A gente vai conversar mais sobre esse assunto com a ajuda do Dr. André Lucas Fernandes, que é advogado, especialista em Direito e Tecnologia. Doutor, quais são os dispositivos que já estão presentes hoje quando a gente fala dessa herança digital? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália. Eu acho que o que interessa mais às pessoas hoje em dia são as redes sociais, né? E as grandes redes sociais, elas têm estabelecido nos termos de uso e tecnicamente mecanismos de contato de herdeiro ou o que a gente chama de perfil memorial, que são as formas como você consegue ter acesso à conta de alguém, acesso restrito, tá? À conta de alguém que faleceu e até preservar a memória, né? Por isso o nome memorial, com fotos que às vezes só estão naquela rede, conteúdos, vídeos, enfim, uma série de dados que são super relevantes. Mas, na prática, como é que isso acontece? Eu até lhe fiz essa pergunta antes, quando a gente estava conversando sobre esse assunto. A pessoa, ela consegue... a plataforma consegue saber que aquela pessoa morreu, consegue ter acesso à certidão de óbito, isso precisa ser informado pela família? Hoje isso precisa ser informado pela família, né? Não existe uma conexão entre o banco de dados, por exemplo, de óbitos no Brasil e as plataformas. A gente pode até refletir se essa é a melhor solução. Mas a ideia é que a pessoa informe a plataforma, tenha um formulário específico para isso e mobilize a plataforma para modificar a conta para forma memorial ou até para conseguir o acesso a essa conta. Esse acesso, como eu disse, ele é limitado, né? Conversas privadas, elas não serão disponibilizadas e, em algum caso, ela não tem como ser disponibilizada. Por exemplo, o WhatsApp, que tem criptografia ponta a ponta. O senhor, na sua atuação, né? Que tipo de problema acontece para que essas famílias, de repente, tenham acesso a esse perfil? Hoje em dia o que a gente tem são perfis que têm um rastro digital muito alto. Então, pessoas que trabalhavam com vendas ou perfis profissionais. Então, você tem aí um volume muito grande de informações nesse perfil que as famílias entendem que é uma questão preciosa. É importante a gente entender, né, que a herança não é só bem físico, o digital também é bem para o direito. Então, esses bens, eles protegem tanto o aspecto patrimonial quanto o aspecto de memória, de dignidade, da personalidade da pessoa que não está mais aqui. Então, a família, ela entra no formulário das redes, Instagram, Facebook e tantos outros, e ela traz a certidão de óbito e ela consegue se habilitar para poder cristalizar essa conta. O memorial normalmente ele fica estático, né? E aí você garante que aquilo não vai ser apagado. Mas que orientação geral a gente pode dar para as pessoas, né? O senhor falou sobre a possibilidade disso estar também no testamento. Sim. É verdade. O Brasil, infelizmente, é uma sociedade que faz pouco testamento. Isso gera muitas consequências para os familiares que ficam, né? Vai virar aquelas discussões, processos judiciais enormes e tudo mais. Então, o testamento ele pode incorporar elementos até mesmo do acesso irrestrito, né? Com a senha do usuário. Mas isso tem que estar escrito muito claro para que a família tenha um acesso legítimo a essas informações. O primeiro passo é testar, né? Trazer o testamento como uma forma de evitar que a família tenha problemas no futuro. Não tendo isso, as plataformas disponibilizam esse tipo de serviço, mas a gente tem que entender que elas não são obrigadas a isso, hoje no Brasil. Isso está em construção, né? Em projetos de lei e tudo mais, mas não existe essa obrigação que elas permaneçam com a guarda desses dados, então a família tem que agir.
A legislação brasileira, então, ainda não se atualizou a esse ponto? Não se atualizou. Esse é um problema mundial, na verdade, não é só do Brasil. Então, a gente tem aí projetos de lei, inclusive de reforma do Código Civil atual, que passam a incorporar a dinâmica da herança digital, né, dentro dos seus comandos. E aí, a partir disso, a gente vai ter obrigações mais fortes, né, para as plataformas, para fazer essa guarda desses dados que muitas vezes só estão ali, né, e eles vão se perder se não for preservado. Acontece, né? Da plataforma apagar, né? Muito. A gente já viu casos em que, mesmo quando foi solicitada a conversão em modalidade memorial, ainda assim a plataforma apagou o perfil. O resultado do processo, infelizmente, virou um processo de perdas e danos. Então, as fotos, os vídeos, o texto das legendas que a pessoa escreveu, tudo isso se perde, né? São memórias, né? Memórias digitais. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Maristela. Obrigada pelas orientações, Natália. A seguir, a aflição de moradores de uma rua em Paulista, que está interditada há mais de um mês, porque tem uma cratera bem no meio da via. E também vamos mostrar as reclamações dos frequentadores do Parque 13 de Maio, que estão se virando para fazer exercícios sem orientação. O N1 volta já, agora 12h17. Meio-dia e 21, e no mês passado a gente mostrou aqui no NE1 a situação da rua Raul Batista dos Santos, em Pau Amarelo, Paulista, que ficou intransitável por causa de placas de concreto que cederam bem no meio da via. Essas placas cobrem um canal que passa aqui pelo local. Olha só as imagens de quando aconteceu, né? De quando o chão se abriu, cedeu, você viu aqui no NE1. Só que até agora, muitos moradores estão impedidos de estacionar os carros nas garagens, porque a cratera continua aberta. O perigo continua na frente do condomínio. Por causa da cratera, os moradores vivem constantemente em alerta. Tem só uma fita bem fina isolando a área. O espaço aqui diminuiu bastante para a gente. Aí nós, assim, que mora do lado de cá, e ficou mais prejudicado. Acesso para as crianças, eu tenho uma neta de 1 ano e 8 meses, aí tem que ter o maior cuidado, que ela é bem danada, tem mais 4 sobrinhos que sempre ficam aqui comigo, e quer brincar, né? Não tem espaço, não tem como, e a gente tem que estar 24 horas de olho, né? Porque está muito perigo, né? Sem ter como parar o carro em casa, tem morador que arrisca e deixa na rua, apesar do perigo. No dia 15 de abril, a placa de concreto afundou durante a madrugada na rua Raul Batista dos Santos, em Pau Amarelo. No dia seguinte, funcionários da Prefeitura de Paulista vieram. De acordo com os moradores, limparam as laterais do canal e fizeram o acesso da garagem de um senhor cadeirante. E o serviço parou por aí. Muito mosquito. Ficou os ratos agora expostos. É rato. É muita coisa. Então fica difícil para a gente aqui na comunidade. Uma comunidade que a gente gosta demais, que a gente ama, né? Porque se a gente está aqui porque a gente gosta mesmo, então nós estamos ao Deus dará diante dessa situação. Nos últimos 10 anos, foi a terceira placa que quebrou, de acordo com a vizinhança. O NE1 acompanha desde 2019. Um carro já caiu junto com o concreto. O caminhão de coleta de lixo também. No mês passado, a Prefeitura disse que a estrutura que desmoronou tinha mais de 30 anos e não havia registro recente de risco de ruptura. Com as chuvas, a pressão da água teria contribuído para o incidente acontecer. A Prefeitura informou também que a placa danificada seria retirada manualmente, por causa da dificuldade de acesso de maquinário pesado, o que poderia demandar um prazo maior para a conclusão. Seu João, morador antigo, disse que o perigo já era visível e aumentou quando a placa no final da rua foi trocada e o serviço ficou inacabado. A sobra do concreto retirado ficou no terreno da esquina. Todo mundo que veio aqui sabia que elas iam cair, porque elas estavam rachadas já. Quando essa daqui caiu, rachou essa. Então essa aqui foi descendo devagarzinho. Ela não desceu de uma vez, ela desceu devagarzinho. Ela passou um tempo para descer. Os moradores estão preocupados com o risco de mais placas quebrarem e com outro perigo também. Como a obra ainda não começou, a beira do canal está cedendo pouco a pouco a cada dia.
o que piora a situação. Dá para ver os pontos de desnível onde a água fica empoçada e não tem sinal de alerta em nenhum dos acessos à rua. A falta de informação também incomoda. Sobre o canal não responderam nada. É o único caminho, a única saída que a gente tem, né? A única saída. E ontem isso aqui encheu, transbordou, veja aí, transbordou. E está com medo assim, o lateral, vai chegar uma hora que carro aqui por trás não passa mais. Olha, de acordo com a Prefeitura de Paulista, a remoção da placa de concreto que cedeu exige uma operação específica, já que a estrutura precisa passar por fragmentação controlada antes da retirada, como medida de segurança, para evitar novos danos à área. A Prefeitura disse ainda que já realizou o levantamento topográfico e a Secretaria de Infraestrutura está elaborando o projeto técnico para a recuperação definitiva da via. No momento, a gestão municipal aguarda a análise e liberação dos recursos emergenciais para a definição do cronograma e execução da obra definitiva. Os médicos sempre reforçam que exercício físico é importantíssimo para a gente, né? O projeto Academia Recife é uma mão na roda para quem quer se movimentar sem gastar. Um benefício que não chegou para quem frequenta o Parque 13 de Maio. Sem os profissionais que ajudam com a musculação e estrutura, os frequentadores estão dando um jeitinho. Gerson, Davi e Roberto improvisaram marombas feitas de cimento e cabos de ferro. Eles malham no parque quase todos os dias e contam como o exercício mudou a vida deles. Esse pessoal que está aí, cara, ele me incentivou muito. Eu tinha 121 quilos, cara, e hoje eu me encontro com 82, já cheguei até 70, mas fiquei muito magro, fiquei abaixo do meu peso. E daí quando eu retornei ao médico, o médico falou para mim, cara, pega mais uma massa muscular. Aí daí eu retornei para cá e conheci esse pessoal, e esse pessoal vem até hoje me dando essa força, cara. Eu tô aqui, ó, nesse corpinho, um garoto, né? Vou fazer 50, mas estou bem, graças a Deus. Gerson malhou hoje, usando blocos de concreto, daqueles que servem para fazer o meio-fio das ruas. Eles se ajudam e desta maneira improvisada, a academia comunitária vai funcionando. Roberto é segurança e professor de artes marciais. Foi ele quem conseguiu fabricar os pesos usados pelo grupo. A gente treinava aqui sem isso, né? Só com essas pequenas coisas aqui. Aí, de repente, eu digo, não, vamos fazer umas marombas. Aí deu certo. Aí fez essas marombas, essas pedras aqui, ó. Foi o que consegui já para dar uma ênfase. É isso aí. Isso aqui, cara, você treinar aqui ao ar livre não tem coisa melhor. Você faz amizade, você como assim, a gente torna-se uma família, né? A principal reclamação é sobre a falta da Academia Recife. Para ter aqui equipamentos de ginástica e uma sala de musculação ao ar livre. No local, existe uma academia da cidade, porém o espaço contempla apenas a prática de exercícios funcionais, sem equipamentos profissionais de musculação. Vimos uma turma que contratou professores particulares de educação física, mas tem um grupo com mais de 60 anos que cobra da Secretaria de Esportes do Recife uma academia semelhante às que funcionam em outras partes da cidade. Os idosos querem ficar em forma e fortalecer o corpo. Seria uma maravilha, né? Porque assim a gente já trabalhava aeróbica e depois a gente ia para musculação e ficava mais forte para a nossa saúde também, né? Porque ficava ainda mais bonita. É mais gostosa também, né? Eles se tornaram amigos porque caminham e correm no Parque 13 de Maio com frequência. Divanice e Adams contam que, por recomendação médica, precisam manter a rotina de caminhadas e fortalecer os músculos. Nós, quando chegamos próximo aos 60 anos, é indicado, né, fazer musculação para rejuvenescer os músculos e para a saúde. O médico já disse para você? Sim, isso foi indicação médica, para fazer musculação. Só que aqui não tem, e o desejo nosso que frequentamos o Polo 13 de Maio é que aqui tenha. Eu sou idosa, queria curtir tudo que tem aqui direito. Isso que é importante. Um parque tão bonito, né? É lindo aqui. Muita coisa que a gente vê assim, que me deu essas coisas, os bichinhos correndo, a gente vendo tudo isso.
Imagina uma academia aqui aberta, né? Oh, coisa boa. Do alto do Recife, o Parque 13 de Maio mostra sua importância. Uma imensa área verde no meio de dezenas de prédios na região central da cidade. São quase 7 hectares, uma mancha verde que equivale a cerca de 10 campos de futebol oficiais. O espaço também guarda a memória da cidade. Aqui antes era o manguezal da antiga Ilha do Rato. Foi aterrado para se tornar o primeiro parque planejado do Recife, inaugurado em 1939. O nome 13 de Maio é uma homenagem direta à data da assinatura da Lei Áurea, que decretou a abolição oficial da escravidão no Brasil em 1888. Andréia é casada com Gildenor. O casal mora na Rua da Aurora. O 13 de Maio fica a apenas 500 metros do prédio deles. Em 2024, Gildenor organizou um abaixo-assinado e conseguiu mais de 300 assinaturas das pessoas que frequentam o parque. O documento de 8 páginas foi protocolado na Secretaria de Esportes do Recife. Gildenor lamenta que eles nunca tiveram uma resposta da Prefeitura sobre a possível instalação de uma academia Recife no local. Nós protocolamos esse documento em julho de 2024. Pegamos a assinatura do pessoal que frequenta o parque, é muita gente que frequenta, levamos até a Secretaria de Turismo e Esporte, que é responsável pela Academia Recife, que é a musculação, e eles protocolaram, mas até hoje não nos deram resposta alguma, nem implantaram a Academia de Musculação no Parque 13 de Maio. Então a Prefeitura não colocou esse projeto em todos os parques do Recife, né, menos no Parque 13 de Maio. Só está faltando o 13 de maio, né? Nós perguntamos à Prefeitura do Recife se é possível implantar o projeto Academia Recife no Parque 13 de Maio. Não há previsão. A orientação da Prefeitura é que as pessoas que buscam opções de musculação e alongamento procurem a estação Boa Forma, na Rua da Aurora, a 500 metros do parque. Os profissionais, de acordo com a Prefeitura, estão disponíveis todos os dias, manhã e tarde. Agora vamos voltar a Camaragibe para saber o que a Prefeitura de lá tem a dizer para os moradores da Rua Olivença. Hoje o calendário do NE1 está trazendo a reivindicação por pavimentação, infraestrutura. A moradora já está com o calendário na mão, né, Camila? A caneta pronta aí para circular uma nova data para a nossa volta. Dá para ter esperança de que algo vai ser feito por aí? A Prefeitura disse o quê, hein? É o que a gente quer deixar aqui registrado, tá, Maristela? Desde a nossa primeira participação até agora, os moradores aproveitaram esse tempo para conversar, falar, tirar dúvidas aqui com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fernando Martins, e é com ele que eu falo agora. Fernando, vamos começar pela informação que você já passou aqui para os moradores, mas para a gente deixar aqui registrado também no calendário do NE1. Qual que vai ser o serviço emergencial e quando que ele vai ser feito? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Primeiro, a gente se solidariza, né, com a dificuldade aqui dos moradores da Rua Olivença. Dizer que a Prefeitura de Camaragibe, o prefeito Diego Cabral, tem um compromisso forte com a população de pavimentação de ruas, né? A gente já fez mais de 40 ruas aqui no município e estamos licitando mais 200 ruas para ser pavimentadas agora. Só que no bairro de São João de São Paulo a gente já fez 5 ruas e vai fazer mais 8. A Rua Olivença ela não está dentro desse pacote ainda, mas vai entrar num segundo pacote que a gente já está fazendo o projeto executivo dessa rua. Então, peraí, você não está me falando do emergencial, então você está me falando do definitivo, tá certo. Então tem um pacote para agora, a Olivença não está nesse pacote, vai estar quando? Vai estar a partir dos próximos dias, a gente vai iniciar essa licitação do projeto executivo. Agora, nesse primeiro momento, a gente pode fazer um serviço emergencial até que esse projeto fique pronto e chegue à solução definitiva de fazer a capinação, organizar a drenagem, colocar um material na rua para deixar transitável, para que o pessoal daqui da rua consiga esperar essa pavimentação definitiva numa condição melhor do que está hoje. Fernando, para a gente poder organizar, vai ter uma solução definitiva num projeto que ainda vai ser feito. Quando esse projeto vai ser feito? É esse ano ainda? O projeto pode ser feito esse ano ainda. A pavimentação da rua não, porque depende de a gente terminar esse projeto, captar recursos, fazer licitação para poder pavimentar a rua. O que vai ser feito esse ano ainda, e a gente se compromete aí até o final de julho, começo de agosto, é toda a melhoria paliativa aqui dentro da rua. Drenagem, capinação e colocar o material para deixar a rua transitável. Então,
Então aí no final de julho, início de agosto, pelo menos esse serviço imediato sendo feito. E o esgoto, fica nesse serviço também? O esgoto não é uma atribuição da Prefeitura, é uma atribuição da Compesa com o Governo do Estado. A gente vai fazer toda a drenagem de águas pluviais, mas a gente vai mandar a equipe da Secretaria de Meio Ambiente aqui da Prefeitura para ver essas ligações irregulares de esgoto que porventura tenha nessa drenagem pluvial. A gente até aproveitou e entrou em contato com a Compesa, que diz que realmente não tem rede aqui ainda e que a rua ela vai ser contemplada futuramente com um projeto Cidade Saneada, mas não tem essa data ainda para que as intervenções cheguem aqui. Os moradores disseram que vocês já tinham vindo aqui antes, Fernando. Por que das outras vezes que vocês estiveram aqui, por que nem esse emergencial foi feito? Já tinha vindo aqui antes, já tinha catalogado, até já mandamos os tubos aqui de drenagem, mas como são muitas demandas na cidade, Camila, a gente não conseguiu chegar aqui ainda para efetivar. Mas a gente vai agora marcar no calendário aí e dizer que até essa data vai estar tudo resolvido aqui na rua. Está registrado então com a fala e com a data aqui também que a gente vai colocar, no início de agosto, a gente voltando aqui para poder ver essa parte emergencial, se foi feita para que essa visita de agora seja diferente das visitas anteriores, que foi algo muito forte que os moradores falaram aqui. Não é a primeira vez que a equipe da Prefeitura vem à Rua Olivença, mas das outras vezes nenhuma intervenção de melhoria foi feita. Que desta vez a visita tenha um resultado, um pós diferente das outras vezes, Maristela. Isso, Camila, a gente segue de olho, Calendário marcado, 3 de agosto, a gente está de volta aí. A comunidade não pode ficar desse jeito, sem pavimentação, mato alto, são muitas reclamações dos moradores e eles têm razão, um direito dessa comunidade. Comerciantes da rua Coração de Maria, no bairro de São José, área central do Recife, estão sem energia desde ontem. Elvis Lopes já está por lá. A gente vê que tem uma obra acontecendo no meio da rua de requalificação do entorno aí da igreja de São José do Ribamar. A previsão é que o serviço seja concluído até o fim do ano. Quanto à falta de energia, a Neo Energia informou que está enviando uma equipe ao local para identificar o motivo da interrupção no fornecimento e tomar as medidas cabíveis para o pronto restabelecimento do serviço. A gente segue agora falando sobre outros assuntos. É que algumas das formas de fazer o planejamento familiar são as cirurgias de laqueadura para as mulheres e de vasectomia para os homens. Procedimentos que agora são oferecidos de graça pela Prefeitura de Abreu e Lima. A ideia é facilitar o acesso e diminuir a fila de espera. Mas tem critérios, para conseguir essas cirurgias. Gustavo Ferreira tem as informações para a gente. Oi, Gustavo, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu e Otton Veiga, repórter cinematográfico, estamos aqui no Hospital Municipal de Abreu e Lima, na região metropolitana. Eu já vou começar essa entrevista com o Dr. Victor Piscoia, que está aqui ao meu lado, médico, cirurgião, ginecologista. Para começar, esse serviço ele passou a ser oferecido na rede municipal na semana passada. 2 laqueaduras já foram feitas aqui pelo senhor, doutor. Como é que funciona esse agendamento, esse encaminhamento dos pacientes? Como é que eles vêm para cá, tanto as mulheres quanto os homens? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Maristela. Então, no município de Abreu e Lima, a gente inicia a triagem dos pacientes através da atenção básica. Temos os postos de saúde, onde o paciente ele manifesta a vontade de fazer aí o procedimento pelo planejamento familiar, encaminhado do posto de saúde aos especialistas, aí a urologia ou a ginecologia, onde ele é triado e orientado a fazer os exames pré-operatórios para fazer o procedimento. Nós temos um intervalo de 2 meses a partir da manifestação do paciente até o procedimento. Isso é solicitado pela Lei do Planejamento Familiar, que pede com que o paciente tenha pelo menos 21 anos, mesmo sem ter filhos, ou 2 filhos vivos, mesmo sem ter os 21 anos. No caso da laqueadura, No caso da vasectomia para os homens é um procedimento mais simples? Não, o procedimento para os homens é igual. Pela Lei do Planejamento Familiar, ou 21 anos para o homem, ou 2 filhos vivos. Tendo essas condições, a gente pode começar a fazer esse acolhimento através dos multidisciplinar, através dos profissionais aqui no município que também tem disponibilidade como enfermeiro, assistente social e psicólogo. Eles vão fazer esse acolhimento porque tem que esclarecer ao paciente
a questão dos riscos do procedimento, as questões sobre a irreversibilidade do procedimento, é um procedimento hoje considerado como definitivo, né? Avaliar o estado emocional do paciente, quando o paciente decide isso muito jovem, sobre a possibilidade de arrependimento. Então, todo esse acolhimento é feito nesses 2 meses. Vamos lá, doutor, pré e pós-operatório, né? Como é que funciona? Quanto tempo antes de preparação? A cirurgia ela é muito invasiva, o pós, para esses 2 casos, em resumo? Olha, o pré-operatório aqui no município de Abreu Lima consiste em exames de sangue e urina simples, avaliar um perfil de saúde do paciente básico. Para os pacientes jovens, não é necessário o parecer cardiológico, tá? Apenas para pacientes que têm comorbidade ou alguma doença relacionada à parte da cardiologia é necessário um parecer cardiológico e um exame de imagem simples, que é ultrassom. Todos eles são oferecidos aqui no município para que a gente possa fazer o procedimento. Esses procedimentos, tanto a laqueadora quanto a vasectomia, eles são muito invasivos? Qual é o tempo de recuperação dos pacientes, tanto o homem quanto a mulher? Olha, o procedimento de vasectomia, o procedimento do homem, ele pode ser feito com 2 tipos de anestesia, em geral. Se faz uma sedação ou anestesia local. E também vai depender do tipo de técnica que o urologista vai fazer. A recuperação é rápida, tá? Em torno de 3 a 7 dias, o paciente já retornou às suas atividades de trabalho. Tem que se considerar também evitar esforço físico, carregar peso, caminhar longas distâncias, porém, no geral, geralmente essa recuperação é nesse tempo. Para a laqueadora tubária, a recuperação demora mais um pouquinho, em torno de 2 semanas no mínimo. O paciente é feito uma incisão, né? A gente acessa a cavidade abdominal através de uma incisão de 6 centímetros, é feito o procedimento, apesar de simples, exige um pouquinho mais de recuperação, porque é mais invasivo. Muito obrigado pelas informações, o serviço está feito aí para quem mora em Abreu Lima, encaminhamento agora feito pela Unidade Básica de Saúde aqui para o Hospital Municipal. Maristela. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada aí pelas informações com esse serviço agora aí em Abreu e Lima. E a gente agora te mostra imagens ao vivo de Elvis Lopes. A gente vai voltar lá para a área central do Recife, Rua Coração de Maria. Os comerciantes desde ontem estavam sem energia, né? E a informação que Elvis trouxe para a gente é que a energia foi restabelecida. Então, estamos mostrando aí para vocês. Ainda tem obra aí de requalificação que deve ficar pronta até o fim do ano. Informação atualizada aqui no NE1. As nossas equipes estão a postos, atualizando tudo para você. Agora a gente vai continuar no tema da saúde, tá? Uma pessoa saudável respira, em média, de 12 a 20 vezes por minuto. Quando uma pessoa com asma está em crise, chega a respirar 30 vezes por minuto. É sufocante, desesperador, mas tem tratamento, tem vida possível com a asma. E a gente traz o exemplo de Renata, asmática e corredora de maratona. Com 3 meses de idade foi quando minha mãe teve o diagnóstico que eu era asmática. Na realidade, se relacionava muito, se tinha muito a dúvida entre cansaço e asma, porque na realidade existem os dois. Só que com o passar do tempo, ela foi descobrindo que de fato era asma. Para mim, o que melhor funcionou foi de fato com o pneuma. A gente fez alguns tratamentos com corticoide mesmo, tanto que quando hoje eu tenho crise, eu preciso voltar para o corticoide. Minha bombinha hoje é corticoide com broncodilatador. De que maneira os médicos avaliam essa sua participação nas corridas como positiva para o tratamento contra a asma? Então, no início, era aquela incógnita, né? Porque as pessoas ainda têm esse relato de que ser asmático não pode correr porque, de fato, você usa muito respiração. Na época, eu achava bonito, não era nenhuma coisa assim que me indicavam, porque geralmente se indicava natação. Ah, não, faça natação porque é o que se adequa para o asmático. Para mim, natação não funcionou. Eu tentei 3 vezes, não funcionou. E eu queria fazer algum esporte, eu sempre gostei do esporte. E aí foi quando eu comecei a corrida. Quando eu quis fazer minha primeira maratona, que foi em 2017, eu comecei a preparação em 2016. Eu já tinha pneumo na época e eu fui perguntar para ela se eu podia. E ela disse, não existe nenhum tipo de relato de que você não pode. Inclusive, a gente pode avaliar, de acordo com os seus treinos, se isso vai fazer bem para você ou não. Mas não deixa a bombinha longe de você, até porque se você tiver qualquer tipo de desconforto, você vai usar no momento adequado. Aí foi quando, de fato, eu comecei os treinos de maratona.
Fiz a minha primeira maratona e voltei para reavaliar. Para mim ajudou bastante, porque ele meio que dilatou um pouquinho o meu pulmão. E aí eu não sei se cientificamente ela explicou da forma dela, eu entendi da minha forma, mas que para mim de fato funcionou demais. E desde então eu não tenho crises de chegar a ir para o hospital, eu não tenho nenhum tipo de recorrência mais de emergência, né? Bom, mas vamos reforçar. Cada caso é um caso. O SUS anunciou um novo protocolo para tratar a asma no Brasil. Ele tem novas regras para diagnóstico e tratamento da doença e propõe mais opções de terapia para casos graves. Essas novidades já chegaram para quem sofre com a doença, Natália? Na prática, essas novidades, esse novo protocolo ainda está sendo implementado no SUS, demora um certo tempo. Eu estou ao lado do Dr. Luiz Alexandre, que é alergologista, imunologista. Mas antes de falar com o doutor, eu queria convidar todo mundo que está nos acompanhando para participar também dessa conversa, mandar sua pergunta para o Canal Globo sobre esse assunto, sobre asma, né? Então você pode participar apontando a tela do seu celular para a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Então vamos participar, mande sua pergunta que o doutor Luiz Alexandre vai responder. Mas agora a gente vai explicar esse novo protocolo. Doutor, boa tarde. O que é que mudou? O que é esse novo protocolo? Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde a Maristela. Bem, esse protocolo ele é um documento técnico-científico que ele serve de guia para os profissionais de saúde para o correto diagnóstico e tratamento dos pacientes com asma a partir das medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde. Para quem tem a doença, o que é que muda? Assim? Isso, essa é uma pergunta importante. O que é que muda? Nós tínhamos, para aqueles pacientes que têm um asma mais grave, que não melhoram só com tratamento com bombinha, os imunobiológicos, que são medicamentos de alto custo que servem para ajudar esse paciente que tem asma mais grave. Então, nós já tínhamos 2 incorporados, tivemos com essa atualização do PCDT a incorporação de mais 2 e um que a gente usava para crianças maiores, teve a idade baixada para crianças a partir de 6 anos. Então, é mais opção terapêutica para o paciente que tem um asma mais grave. Mas a bombinha continua? Isso, a bombinha continua e é importante a gente saber que a bombinha ela não vicia, ela não mata, pelo contrário, ela salva vidas e ela ajuda a controlar a asma. O que a gente tem também de atualização é que muitas vezes uma bombinha que a gente usava uma medicação só isolada, as evidências têm mostrado que hoje a associação de 2 medicamentos numa bombinha só, que é o corticoide, que é anti-inflamatório, e um broncodilatador, tem mais eficácia para controlar o paciente. Mas em relação à qualidade de vida desse paciente, melhora porque essa medicação ela tem um efeito mais rápido? O que é que a gente poderia falar dos avanços que esse protocolo traz? Correto. Essa atualização da gente associar remédios numa bombinha e esses imunobiológicos que servem para aqueles pacientes que têm uma asma mais grave, que não respondem mais à bombinha, isso traz um controle melhor da doença. Aqueles pacientes que internavam muito por asma, eles deixam de internar e eles têm uma melhora da função pulmonar e mais qualidade de vida. São pacientes que inclusive voltam a fazer atividade física e ter vida normal, conseguir trabalhar e respirar. Mas o senhor disse que ainda não está, na prática ainda não está, com licença que estão falando aqui, na prática ainda não está funcionando. Isso, o PCDT, que é essa diretriz, ela foi atualizada, mas a gente está esperando esses protocolos do SUS, que são a questão de implementação, as licitações, para que as novas medicações elas cheguem. Tá certo, obrigada, doutor. A gente continua conversando. Vamos mandar a pergunta para o Canal Globo, Maristela. Obrigada, Natália. QR Code na tela, daqui a pouco você está de volta. A seguir, com as chuvas de maio, muita gente perdeu móveis. Saiba como fazer o descarte correto e sem prejudicar o meio ambiente. O Enião volta já, agora 12h48. Nós recebemos, inclusive, um vídeo que mostra a rua Ananias Castanho, no bairro do Coqueiral, desse jeito, tá? Com restos de móveis, pedaços de madeira. Eu anunciei há pouco, né? Quero já te mostrar, bem aí no meio da calçada. Resíduos que foram descartados de forma irregular na rua depois das fortes chuvas. É que, além da sujeira, também acaba atrapalhando a mobilidade dos moradores da comunidade.
Agora, 12h49, você viu, né, a situação aí dos moradores. QR Code na nossa tela para você continuar participando do NE1, mandando mensagens pelo nosso canal Globo. E a gente vai continuar falando sobre esse descarte, porque a missão de cuidar do meio ambiente é de todos nós, para evitar cenas como esta aqui. E, infelizmente, nós ainda vemos muito nas ruas da região metropolitana, com chuva ou sem chuva, né? A situação pode ser caracterizada como crime ambiental. Pelas ruas da região metropolitana do Recife, não é raro o acúmulo de lixo e descarte irregular de entulhos. Fica tudo amontoado nas calçadas e em outros espaços, também no meio da rua. Na João Figueiredo Maia, em Ouro Preto, Olinda, tinha poda de árvore, sofá, restos de telha, a maior sujeira espalhada. Na Avenida Beira Rio, no Varadouro, também em Olinda, o cenário se repete. Nesse caso, um colchão estava misturado ao lixo doméstico. No Pontilhão da Mangueira, zona oeste do Recife, vimos muita sujeira. O descarte desses itens em vias públicas é crime ambiental, com cobrança de multa e até detenção. Foi o que explicou a advogada Camila Mendonça. O descarte irregular, de entulhos, eles podem sofrer, esses moradores que descartam indevidamente, colchão, eletrodoméstico, sofrer infração administrativa municipal com aplicação, inclusive, de sanção de multa, certo? E se esse descarte for em via pública não autorizada ou em área de preservação, ele pode realmente configurar aí um crime ambiental, pegando pena de reclusão de até 5 anos. São 3 vertentes de leis. A lei federal, que é a 9.605 de 1998, que é a lei de crime ambiental, como também as leis municipais e estaduais, que é de política de resíduo sólido, e limpeza urbana. Então, a pessoa pode ser responsabilizada civilmente, para reparar o dano, pode acometer de infração de multa e também o crime ambiental com pena de reclusão de até 5 anos. A responsabilidade é do morador que se desfez dos itens, mas não elimina o envolvimento de outras pessoas. Tanto o morador, quanto o inquilino, quanto o próprio condomínio e o síndico, certo? Porque quando o síndico autoriza ou ele omite, pratica a omissão daquele ato punitivo, ele também está praticando essa conduta. Então, ele também pode ser responsabilizado juntamente com o morador do condomínio. O poder público, a responsabilidade é de fiscalizar, de fazer políticas públicas também que incentivem a educação ambiental, para que gere uma conscientização na comunidade, e haja aí um equilíbrio no nosso meio ambiente. A Prefeitura do Recife oferece um serviço para recolhimento desse material. Está disponível para coleta de vários itens, explicou o diretor de limpeza da Enlurb, José Mário Antonino. A gente está recolhendo o resto de poda, resto daquela pequena reforma que você fez em casa e não tem onde descartar, aquele forro de gesso, aquela telha que você tirou da sua casa. A gente também recolhe aquele móvel velho, uma geladeira, um fogão, um sofá antigo, uma prateleira que você não usa, a gente recolhe isso tudo, tá? A gente só coloca um limite de até 2 agendamentos por mês e um limite de 1 metro cúbico ou 1.000 litros, que seria aquela caixa d'água de 1.000 litros. A gente limita isso. A partir desse limite, você torna-se grande gerador e você tem que contratar uma empresa especializada em transporte e destinação de resíduos. O pedido é feito pelo aplicativo ou site do Conecta Recife, conecta.recife.pe.gov.br. Você vai clicar em agendamento de coleta. Na página tem as informações e um campo específico para solicitar o serviço. Depois, basta preencher os campos com as informações pessoais. O morador ou alguém do condomínio precisa colocar tudo do lado de fora do imóvel momentos antes do horário marcado para a coleta. Todo o material recolhido segue para aterros sanitários ou é encaminhado para empresas parceiras. Quando você faz o agendamento, sua solicitação fica lá em análise, é analisada pela nossa equipe de fiscalização e assim que é confirmado o agendamento, ele recebe esse retorno lá na plataforma de agendamento ou um e-mail informando o dia e o turno que aquele material deve ser disponibilizado para fora, deve ser colocado fora, na calçada. Também é importante sempre salientar que a gente hoje tem 16 ecoestações espalhadas pela cidade, que você pode levar
diariamente até 1 metro cúbico. Esses resíduos que a gente está coletando também, além de outros, resíduos de coleta seletiva, eletroeletrônicos. Então, utilizem nossas ecoestações também, que são pontos oficiais. É outro serviço gratuito que a Prefeitura oferece, né? E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver uma reportagem especial sobre o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Oi, Kovalik. Olá, a gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje. Você vai ver, o Brasil inteiro acompanhou o anúncio dos nomes da seleção e tem um que é cada vez mais pop por aqui. Carlo Ancelotti, Carleto, Carlinhos. O italiano cada vez mais verde e amarelo já conheceu de perto atrações bem brasileiras como o Carnaval, a ponto até de virar parte da festa, como um bonecão de Olinda. E para quem está atrás de emprego, o JH tem 2 reportagens que mostram o caminho para conseguir uma vaga. Um deles é o estágio. Hoje está sendo realizado um mutirão nacional para contratar estagiários e jovens aprendizes. As inscrições podem ser feitas online. E o que pode fazer a diferença é o conhecimento de como funciona a inteligência artificial. Uma entre 4 vagas exige que o candidato saiba usar IA. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Vamos agora voltar a falar sobre as novas opções de tratamento da asma. A gente recebeu muitas dúvidas pelo nosso canal Globo, por isso que Natália Dielu está de volta para responder. Natália. Muitas perguntas, Maristela. A gente continua com o Dr. Luiz Alexandre, alergologista e imunologista, já passando essas perguntas de quem está nos assistindo. Doutor, Bárbara perguntou se a asma é hereditária. Pode matar? Ela perguntou. A asma tem sim um componente hereditário e uma parte é a exposição ambiental. E sim, é uma doença que mata e no Brasil morrem cerca de 4 a 5 pessoas por dia por asma por insuficiência respiratória. Gustavo, gostaria de saber se o canabidiol pode ser utilizado junto com a bombinha no tratamento da asma. Desde que ele seja prescrito e acompanhado por um médico, não tem nenhuma contraindicação pelo fato dele ter asma. Jussara, boa tarde. Meu filho pratica karatê e também é auxiliado com tratamento com a bombinha. E desde então ele não tem mais crises graves. Também já fez natação. Toda atividade física ajuda mesmo? Toda atividade física aeróbica ajuda sim na melhora da asma. Agora é importante o paciente estar com a doença controlada. Ele não pode fazer atividade física principalmente intensa quando ele estiver em crise de asma. Eva Andrade também mandou uma pergunta. Ela disse que se o paciente é asmático e tem direito a retirar a medicação disponível para o tratamento no SUS ou pelo programa de farmácia popular, como é feito esse cadastro? É pelo postinho de saúde ou por algum serviço especializado? Isso é uma ótima pergunta. Para aquelas medicações mais básicas, para paciente com doença mais leve, é pelo programa de farmácia popular, que tem diversas farmácias espalhadas pelo Brasil, tem que ter a receita e o acompanhamento médico. Para aquelas formas mais graves, que são essas do PCDT, o ideal é que ele seja acompanhado por um serviço de referência, porque tem todo um protocolo para ter acesso à medicação. Priscila, asma e cansaço é a mesma coisa? Cansaço pode virar asma? Isso é uma ótima pergunta. O cansaço, que é a falta de ar, é um dos sintomas de asma, mas nem todo cansaço é asma. Você pode ter cansaço também por uma falta de aptidão física, por uma doença cardíaca, outras doenças pulmonares. Então, o cansaço é importante ter o diagnóstico médico. Alcileide, meu filho é asmático. Uma vez ou outra ele sente fortes dores no peito. Será que está relacionado à asma? Isso pode ser, sim, um dos sintomas de asma, que a gente chama de opressão torácica. Então, assim, se ele tiver outros sintomas ou ele for um paciente alérgico, é importante também ter o diagnóstico, que dor no peito pode ser um sintoma de asma. João, da cidade de Condado, tem o sobrepeso e às vezes falta de ar. Já poderia considerar asma? Veja, a falta de ar, como eu disse, ela pode ser sintoma de outras doenças. O próprio sobrepeso ele pode também predispor o paciente a uma doença cardíaca. Agora, a asma ela pode ser mais grave em pacientes que têm um sobrepeso. Então, é importante ter o diagnóstico correto, procurar o médico e fazer um acompanhamento adequado. Adilson, minha asma sempre se agrava com o frio, altitude, perfumes, aerosol e poeira. Existe relação nisso? Existe. A asma ela pode ser alérgica, que piora com poeira, mofo, pelo, mas existe um componente de fatores externos irritantes que pioram a asma. Aí entra a fumaça, o cheiro forte, a poluição, o tabaco. Agora, se ele controlar a doença, ele pode sofrer menos esses fatores externos. Então é importante acompanhar com o médico. A gente ainda tem um tempinho, doutor. Alex perguntou aqui, tendo asma, seria maléfico praticar esportes mais radicais como trilha, escalada? De jeito nenhum. Agora, é fundamental ter a doença controlada e esse paciente, quando for para alguns lugares mais remotos, distantes, ter a medicação disponível. Ele tem que estar com a doença controlada, ter um plano de ação que a gente chama, que é saber o que fazer diante de uma crise e ter a medicação disponível.
O senhor falou sobre atividades aeróbicas, são as melhores mesmo para quem tem asma, porque muita gente passa assim, natação, vai fazer natação para melhorar. Correto, existe um mito em relação à natação, que é um esporte importante, né? Mas na natação, por exemplo, existe o cloro, que pode ser um fator irritante, não é para todos os pacientes, a gente só sabe quando o paciente começa a fazer, mas qualquer esporte aeróbico, ele se exercita e esteja com a doença controlada, é importante para a sua saúde em geral e também para o controle da asma. Inclusive, nós temos exemplos, por exemplo, o César Cielo, um nadador incrível, nosso brasileiro, e tem asma e controlou a doença e conseguiu chegar ao topo do ranking na natação. Doutor, muito obrigada. O senhor conseguiu responder muitas perguntas, porque chegaram muitas. A gente volta com você, Maristela. A gente gosta assim, né, Natália? Muito obrigada ao doutor Luiz. Obrigada também, Natália, pelas informações. Agradeço demais a sua companhia e participação no NE1 de hoje. A gente volta amanhã, claro. E você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.